Fala, meus queridos, tudo tranquilo com vocês? Muito bem, beleza. Então, hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar, né, a embriogênese. O que é embriogênese? Embriogênese é o estudo da formação do embrião, né? Desde o momento da fecundação até o nenenzinho lá tá pronto. É lógico que a gente não vai ver, como dentro da biologia, como dentro da medicina, da odonto, das áreas biomédicas, por exemplo, em que se estuda todo o desenvolvimento embrionário, né? A chamada biologia do desenvolvimento, ok? Então, a primeira imagem que vocês têm lá é exatamente do espermatozoide fecundando o óvulo, né? Então, vocês têm lá o óvulozinho, né? Eles têm essa camadinha amarela aqui em volta dele, que é a zona pelúcida, tá? Ele tem uma coroa radiata aqui em volta, que é essa partezinha que vocês estão vendo ali, roxinha, né? Então, a parte roxinha que vocês estão vendo é a corona radiata, que defende o óvulo. Aí ela tem uma zona pelúcida que também defende o óvulo. E aqui dentro nós temos um núcleo, uma célula-ovo, né? Ainda não é ovo, mas uma célula que tem todos os componentes de uma célula normal. A única diferença de uma célula normal nossa é que vocês já sabem que ela tem metade do número de cromossomos. O espermatozoide está aqui já, né, o gameta masculino, e ele tem também metade do número de cromossomos. E quando os espermatozoides, batalhando lá, milhões deles, para vencer essa corona radiata, chegar até a zona pelúcida, quando um deles consegue atravessar, né, um deles, só entra eu falei espermatozoide, essa zona pelúcida que muda quimicamente, impedindo que outro espermatozoide penetre, tá? Então é sempre um espermatozoide e um óvulo, não tem como dois espermatozoides penetrarem no óvulo, certo? Então é sempre um, ok? Tá, penetrou, nessa hora que o espermatozoide penetra no óvulo, e esse óvulo passa a ser chamado de ovo ou zigoto, tá? Ovo ou zigoto. Agora, pergunto para vocês, será que todo ovo, né, ou zigoto, é igual na natureza? A resposta é não, né? Nós temos, dependendo do caso, ovo diferente, ou zigoto, tá? O primeiro deles que a gente vai ver, o primeiro ovo que a gente vai ver nesse desenvolvimento, é o ovo humano. Tá? O ovo humano, como está escrito ali, ó, né, é um ovo que recebe o nome de ovo oligolécito. Tá? Ovo oligolécito, ou isolécito, ou alécito. Esse termo alécito, deixa eu até pôr. Tá? Esse termo alécito, normalmente, ele não é usado, tá? Esse alécito aqui, ele está meio que em desuso agora, né? Já explico para vocês o porquê, tá? Então, veja que ele tem 3 nomes. Primeiro, oligolécito. Oligo significa pouco, pouco lécito. Mas o que é lécito, teacher? Lécito é o alimento do embrião, né? Lécito é aquilo que o embriãozinho a célula vai se alimentar para poder se desenvolver, né? Então, é a mesma coisa que vitelo. Lembra do vitelo, né, que tinha dentro do ovo, né, que era o alimento do embrião? Então, o nosso ovo tem um pouquinho de vitelo. Por isso é chamado de oligolécito. Também é conhecido como isolécito, porque a quantidade de lécito, de vitelo, ele se espalha de maneira igual por dentro do ovo. Então, esses pontinhos pretos que vocês estão vendo no desenho representam o lécito. E veja que ele está de uma maneira igual, aqui meio que distribuído lá por tudo que é lado desse óvulozinho. Alécito era o termo que dizia que ele não tinha lécito. Então, hoje não se diz, né? Ele tem pouquinho, mas tem. Mas, professor, por que ele tem isso? Se o nosso óvulozinho, ele vem lá, da mãe, está dentro do corpo dela. Porque lembra onde que ocorre o encontro do espermatozoide com o óvulo? Né? Lembra lá, o espermatozoide sobe, passa pelo útero, entra na trompa, e lá naquele primeiro terçozinho, lá no fim da trompa, de quem entra, início
da trompa do óvulo, né, quando ele entra, tá? É lá que acontece a gravidez. E esse óvulozinho, então, ele já vem se dividindo em 2, em 4, em 8, 16, 32. Ele vai se dividindo ainda nas trompas. Então, veja, para que ele consiga se dividir, ele tem que ter um pouco de alimentozinho, mesmo que seja pouco, mas ele tem que ter. Lembra também, só por curiosidade, para vocês se lembrarem, que quando a gente fez, ou falou para vocês, na formação do óvulo, eu tinha dito que de uma célula formam-se 4 células. Dessas 4 células, uma, no caso da mulher, se desenvolve e tinha 3 glóbulos polares. Os glóbulos polares não se desenvolviam justamente por quê? Porque o material nutritivo dos 3 óvulos, dos 3 célulazinhas, né? Pode-se dizer até um óvulo, né? Chamado glóbulo polar, passa para essa célula aqui. Essa célula, então, ganha comidinha das outras 3. E é exatamente essa comidinha que ele ganha das outras 3 que vai dar o alimento suficiente para ele chegar até o útero. Quando esse ovo chega até o útero, ele tem uma outra coisa a fazer ainda. Ele vai ter que midar, ele vai ter que se inserir na parede do útero. E isso também custa energia. Então, veja, essa pequena quantidade de lécito é necessária para que ele consiga sobreviver até lá. Depois que ele se ligou no útero, aí, veja, vai se formar lá, né, umas reentrâncias, as chamadas vilosidades coriônicas, que vão passar a alimentar esse ovo agora, né, com o corpo da mãe. Mas até lá, ele precisa desse pouquinho de energia. Então, quem tem ovo oligolécito, isolécito ou até alécito? Os seres humanos, os mamíferos em geral, não só o ser humano, mas todo mamífero, tá? Os anfióxos, aqueles mamíferos primitivos que nós tínhamos comentado com vocês, e os equinodermos, a estrela, o ouriço do mar. Então, ó, anfióxo, equinodermo e mamífero tem o ovo do tipo oligolécito, com pouco lécito. Tranquilo? Olha lá, tem que saber, né, o que significa e quem tem. Tranquilo? Certo? O tipo de ovo que é e quem tem esse tipo de ovo. Mas tem seres, lembram, que o ovozinho, ele não se adere ao corpo da fêmea. Então nós vamos ter o quê? Os chamados ovos telolécitos, um pouquinho mais de lécito, uma quantidade média de lécito, tanto que ele é chamado também de mediolécito, tá? Agora, telolécito, nós temos mais um que a gente vai falar daqui a pouco. Então, ó, esse aqui que nós estamos falando agora é o telolécito incompleto. Incompleto. Tá? Então, quer dizer, ele tem uma capacidade de lécito, mas não preenche todo o ovo. Tem vitelo, mas não preenche todo. Tem muito, muito mais do que a gente. Tá? Por isso que ele é telolécito. Também conhecido como heterolécito. Por que heterolécito? Porque aqui embaixo, ó, pode ver, você separa o óvulo, olha o desenho aqui, né? Você separa esse óvulo em 2 partes bem distintas. Uma parte de baixo, onde está o lécito, tá vendo? E mais ou menos ali pelo meio dele, né? Você tem uma divisão. E aqui você fica com aquela célula, primeira célula do ovo, né? Com as características genéticas do pai e da mãe. O zoide já fecundou e já uniu os núcleos, né? Então, essa parte de cima é chamada de polo animal. E a parte de baixo, onde está o lécito, né, o vitelo, é chamado de polo vegetativo. Tá? Então, o polo animal, onde está aquela célulazinha que vai se dividir legal para formar o ser. E a parte de baixo é aquelas células que estão carregando o alimento, a quantidade de alimento que esse embriãozinho vai precisar até o seu completo desenvolvimento. Aqui dentro, essa partezinha de cima, eles chamam também de bioplasma, né? Que nada mais é do que a parte do hialoplasma da célula. Tá? Mesma coisa. Tranquilo? Olha o tipo de ser que tem. Pelo tipo de ser, você mata a questão caso ela caia no vestibular. É só você pensar um pouquinho. Tá? Por exemplo, os anfíbios, né? Os sapos.
Quem já viu o ovinho de sapo sabe que é aquele cordão, parece que uma porção de saguzinho dentro de uma gelatina. E que ele, à medida que vai sendo fecundado, ele vai sendo deixado na água. Então, fora do corpo da fêmea. Então, ele tem que ter uma quantidade de alimento para o seu desenvolvimento. Os anfíbios, os moluscos, os anélidas que vocês estão vendo aqui, têm o desenvolvimento fora do corpo e são seres simples, então o desenvolvimento é rápido, tá? Rapidinho. Ele vai usar esse vitelo e quando esse vitelo estiver acabando, o serzinho já está formado. É rápido o desenvolvimento dele, tá? Então, telolécito incompleto, vocês já sabem que vai ter um telolécito completo. Se esse é incompleto, o que nós vamos ver na sequência é o completo, tá? E quem tem anfíbios, tá? Os moluscos e os anélidas, tá? Que são os seres que têm esse tipo de óvulozinho. Tem que guardar os exemplos, senão chega lá na hora da prova e o cara se ferra. O terceiro tipo de óvulo que nós temos, pulei um, é esse aqui, é o telolécito completo. Tá? Telolécito completo é o macrolécito, é aquele que mais lécito tem. Tá? Tanto que ele também é conhecido como megalécito, aquele que tem uma grande quantidade de lécito. E vocês conhecem esse? Eu duvido que tenha alguém aí que não conheça, tá? Duvido. Acho que todos vocês já comeram ovo. Quem não comeu ovo, pelo menos viu um ovo, né? E viu um ovo frito. E no ovo frito, exatamente o que você viu? Você viu esse lécito, esse vitelo. A gema e a clara é o vitelo, tá? E a quantidade de vitelo é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que empurra o polo animal, tá vendo? Aquela partezinha lá, onde está o espermatozoide, onde o espermatozoide, digo, fecundou o óvulo, empurra ele lá para a partezinha de cima. Então fica um pontinho só aonde é essa célula e todo o resto é o quê? Vitelo. Tá? É o que acontece, por exemplo, no ovo com casca, né, que tem que ser colocado para o lado de fora e tem que nascer com uma quantidade de alimento para que forme todo o pintinho. Né? Ele tem que ter ali a quantidade de comida, porque não tem como ele sair, não tem como alguma coisa vir de fora, nem água, por exemplo, dos anfíbios, né, era colocado na água, então a água hidratava os ovinhos. Aqui não. Num ovo de ave, ele está isolado, não entra água. Tá? Então, o que acontece? Ele tem que ter a comidinha até o seu total desenvolvimento. Tá? Conforme o tempo, aquele pontinho vai crescendo e vai se transformando, né, no embrião, no pintinho, né, ou no caso de um réptil que bota ovo. Né? Lembra dos répteis? Os répteis, os primeiros seres a botarem ovos com casca, eles também têm ovo do tipo telolécito completo. Alguns peixes, né, não todos, porque alguns peixes não botam ovos, né? Mas alguns peixes que botam ovos, tá, externamente, têm o ovo do tipo telolécito completo, tá? Macrolécito ou megalécito. Tranquilão? E existe um quarto tipo, tá, que é bem diferente dos demais, esse não tem como errar, tá, porque ele é muito diferente, que é o ovo centrolécito. Só tem esse nome. Professor, ficou mais fácil, né? Só tem um nome. Uhum. E mais ainda, ele só acontece nos artrópodas. É exclusivo dos artrópodos. Então, dentro dos artrópodos, tá, o tipo de ovo é centrolécito. O que significa isso? Que o vitelo fica para o lado de dentro, tá vendo? Essa partezinha aqui é o vitelo, toda essa partezinha aqui. E aquela parte que vai se dividir para formar um novo ser é essa parte de fora aqui, tá? Essa partezinha mais de fora, o bioplasma. Nossa, professor, quer dizer que é essa partezinha aqui de fora que vai se dividir para formar o ser? Uhum. E à medida que essas células vão se dividindo, né, elas vão se alimentando do vitelo que tem aqui dentro. Tá certo? Então, veja, bem diferente dos demais. Esse é o quarto e último tipo de ovo, né, ou zigoto, que nós conhecemos, né, que tem dentro dos seres. Então, não pode esquecer,
Existe 4 tipos diferentes de ovos, conforme o ser. Mas, professor, e daí? O que acontece? Então, veja, essa célula ela vai começar a se dividir de qualquer um dos ovos. E à medida que ela se divide, ela entra na fase chamada de segmentação ou clivagem. Segmentação ou clivagem, o que é? É quando aquela célula ovo ou zigoto começa a se dividir. Então eu falei para vocês que o homem, isso não é que tem uma parada, né? O homem classificou conforme o que acontecia no desenvolvimento daquele ovinho bonitinho, pequenininho, certo? Então ele falou lá, não, o ovinho vai se dividindo, e vai chegar um momento que ele forma um maciço. Maciço o que é? Se eu cortar, está cheio de células lá dentro. É uma coisa compacta, né? Que é chamado de mórula, que é a primeira estrutura que nos chama a atenção no desenvolvimento de um ovo. Porque primeiro, olha, só está se dividindo, até chegar aqui. Cada uma dessas célulazinhas que é indiferenciada... Peraí, o que é indiferenciada? Indiferenciada significa que são todas iguais. Elas não têm ainda nenhuma diferença. Lembra das células totipotentes? Das células, por exemplo, das células tronco, que se fala muito, né, na televisão? As células tronco são essas células indiferenciadas. Elas ainda não começaram a se diferenciar em tecidos que vão formar todo o ser. Então, a mórula, né, é um maciço de células indiferenciadas. Aí o que acontece? Depois da mórula, essas células começam a ir se afastando uma da outra, mas se afastando e ficando grudadinha. Então elas vão formar o quê? Uma bolinha de futebol de células. Dentro nós temos o quê? Um oco. Tá? E fora, várias camadinhas de células. Tá? Aqui fora. Isso pode ir crescendo, até que fique uma camadinha só de células por fora. Então veja, aqui nós chamamos essa estrutura de blástula. Essa é a blástula, quando nós temos células formando uma cavidade aqui no meio. Então a gente chama até de a mórula sofreu uma cavitação. Cavitação formou uma cavidade, certo? Essa partezinha é formada, os cientistas deram nomes, né? A parte de dentro, o oco, foi chamado de blastocele, enquanto que a parte aqui em volta foi chamado de blastoderme. Então nós temos blastocele e blastoderme. Tranquilo? Então, aqui é a blástula, ok? Um exemplo de uma figura de uma blástula, né? A blástula dos mamíferos, por exemplo. Na blástula dos mamíferos, foi feito um corte, e o que vocês estão vendo aqui? Uma porção de células, né, e um maciçozinho de células um pouquinho mais grosso aqui na parte de cima. Essa aqui é o que vai formar a grande parte do embrião. Aqui no ladinho, aqui, as células que você tem aqui em volta, também vão ser importantes, mas essas aqui é onde você tem um carregado de células que vão formar as estruturas melhores, né? Então, aqui nós temos o embrioblasto, né, que vai formar as estruturas do embrião. E aqui, o trofoblasto, que seria essa camadinha de célula. Mas peraí, professor, você não falou lá que tinha uns outros nomes aqui atrás? Você aqui atrás falou que era chamada de blastocele e blastoderme. Sim, em 99% dos casos. Mas, nos mamíferos, e aí entramos nós, tá? Ele tem nomezinhos um pouquinho diferentes. Embrioplasto, ou embrioblasto, blasto e trofoblasto. Tá? É o nome dessas célulazinhas aqui, tá? As células aqui receberam um nome diferente. Mas pode ver que a cavidade continua sendo blastocele. Certo? Então aqui mudou só porque é dos mamíferos, aonde nós os incluímos. Tá certo? Tranquilinho? E mais ainda, isso aqui só dá para os mamíferos eutérios, aqueles que têm placenta. Tá? Esse é uma
pequena diferença, e por isso é bom vocês conhecerem, né? É bom a gente saber. Mas esse aqui, ó, é o exemplo dos mamíferos, tá certo? Dependendo agora do tipo de ovo, nós vamos ter uma segmentação que vai receber nomes também. Então, veja, nós temos 4 tipos de ovo. Dependendo da maneira com que esses tipos de ovos se dividem, os cientistas deram nomes a essas estruturas. Por exemplo, essa que nós acabamos de falar para vocês, dos mamíferos, né, nós chamamos de segmentação holoblástica. Nossa, professor, vai ser muito nome para a gente saber. Pior que é, e não tem muito o que fazer. Tá? São nomezinhos que se dá, mas são nomes simples. São nomes que a gente consegue, pelo raciocínio, matar a questão. Né? Por exemplo, ó, segmentação holoblástica. Holo significa igual. Então, uma segmentação igual. Ah, o que significa segmentação holoblástica? Eu sei, lembro, holoblástica igual. Mas o que é? Que as células, ao se dividir, formam células iguaizinhas, do mesmo tamanho. Não existe célula aqui, ó, de tamanho diferente. Pode ver, ó, aqui é o primeiro. Ó, aqui, né? Pode ver que ele formou aqui, ó, 2 células, que aí formou 4 células aqui embaixo, aqui, né? 4 células. Essas aqui dobraram, mas vejam que elas ficam mais ou menos do mesmo tamanho. Todo óvulo tem células do mesmo tamanho. Mas isso não acontece com todos, não. Isso acontece aqui porque a quantidade de lécito, de vitelo, é igual em todo o óvulo. Então, na hora que se divide, divide-se também as células de tamanhos iguais, tá? Então, veja, ocorre nos ovos oligolécitos aqui em cima. Ah, ó, oligolécitos, tá certo? Então, os ovos oligolécitos, a segmentação é holoblástica. Oligolécito, holoblástica. Tranquilão? Ó, matou a questão, já sai a né, festejando, porque você já passou na frente de muita gente. Certo? Mas, se o ovo não for oligolécito, ele pode ser telolécito incompleto, o segundo que nós tínhamos falado para vocês, lembram? Nesse caso, como a quantidade de vitelo é mais ou menos até metade do óvulo, tá? As célulazinhas de cima, elas se dividem, tá? E elas têm um tamanhinho um pouquinho menor, ó, estou aqui, ó, nessa partezinha do desenho aqui. Pode ver, um pouquinho menor do que as células que guardam, né, o vitelo. E aí deu o seu nome, micrômeros, as células menores, macrômeros, as células maiores, tá? Então veja que existe tamanho diferente. Então, ao invés de se dividir com células iguais, ela tem o quê? Células de tamanho diferente, chamados de holoblástica desigual. Células um pouquinho de tamanho um pouquinho diferente entre a parte de cima e a parte de baixo do nosso ovo ou zigoto, tá? O terceiro tipo de óvulo, aquele da galinha, por exemplo, lembram? É um ovo telolécito completo. Nesse caso, esse aqui não pode esquecer, a segmentação é meroblástica. O que é isso? A segmentação só ocorre naquele pontinho que tem lá no ovo. Toda a gema e a clara, ela não se divide. Então, veja que a divisão está ocorrendo, ó, no desenho número 1, só naquele pontinho, só aqui, ó. Tá? Só aqui. Aqui se dividiu em 2, em 4. Vai se dividindo só na partezinha lá de cima. Enquanto vai se dividindo, vai se alimentando do vitelo que tem aqui embaixo. Tá? Então, forma uma blástula, ó, na parte de cima e a parte de baixo do ovo, né? Tem todo lá o alimento, a gema e a clara aqui, ainda para ser consumido. E o quarto tipo de ovo era aquele ovo que a gente encontrava nos artrópodos, lembra? Aquele que era diferentão de todos os demais, porque o vitelo ficava aqui no meio, né? Ficava aqui, ó, no meio, e o que acontece? Só essa parte aqui, o bioplasma, é que vai se dividir. Ela tem uma coisa meio diferentona aqui, ó, que é assim, ó, vocês estão vendo que vocês têm um núcleo ali, né? Esse núcleo, ele se segmenta, ele se quebra em vários núcleozinhos. Esses núcleozinhos que vocês estão vendo aqui no segundo desenho,
eles migram, cada um deles, para a partezinha de fora, eles vão lá para o bioplasma. E lá no bioplasma, cada núcleozinho começa a se dividir e vai formando o artrópodozinho nessa parte de fora e vai se alimentando do vitelo que está aqui dentro. Tá? Então, também, você tem uma blástula aqui, tá? Que não vai ter aquela cavitação normal. Por quê? Porque dentro vai estar cheio de vitelo. Tá? Então, é meroblástica superficial, porque acontece divisão de núcleos, mas só na superfície. Então, meroblástica superficial. Aonde que ele é encontrado? Nos ovos centro-leste. Na sequência, agora, nós teríamos a gastrulação, a formação da gástrula, né? Então, a gástrula vem da onde? Vem da continuidade, né, da divisão da blástula. Então, a blástula, que vocês estão vendo aqui em cima, agora, ela vai sofrer uma invaginação aqui no meio, tá vendo? E aqui, à medida que ela vai sofrendo essa invaginação, ela se transforma nessa estrutura aqui. Tá? Lembram? Essa estrutura era muito complexa, era ela que nós comentávamos muito para usar aqueles termos, né, de 3 folhetos embrionários, 2 folhetos embrionários, diblástico, triblástico, né? Então vem exatamente da gástrula. Lembram? A gástrula é como se você pegasse aquela bola de futebol, esvaziasse ela, desse umas batidas e ela fica lá, né? Ela dobrada sobre ela mesma, né? Formando esse desenho que vocês estão vendo aqui. O homem deu nome, né, a essas estruturas, lembram? A parte de cima é a ectoderme, tá? A parte aqui de baixo, a gravitação aqui que você está vendo, é o arquênteron. A partezinha que reveste o arquênteron, essa com as células mais clarinhas aqui, recebe o nome de endoderme. E entre a ectoderme e a endoderme, que você tem aqui, pode se formar a mesoderme. Né? Então, a mesoderme pode se formar entre a ecto e a endo. Faltou a endo aqui, né? Faltou pôr o nome ali, né? Então, veja, a mesoderme. No caso aqui, se ficar só 2 camadas de célula, não tem a mesoderme, né? Então, na verdade, se ficar só ectoderme e endoderme, você tem, né, os seres mais simples. Nos seres mais simples, nós temos uma camada externa, ectoderme, uma camada interna, a endoderme. Nos seres mais desenvolvidos, né, entre a ectoderme e a endoderme, formam-se a mesoderme. Um outro desenho aqui, mostrando para vocês. Aqui você tem a ectoderme, essa amarelinha que vocês estão vendo aqui. A azulzinha aqui é a endoderme. Isso nos seres que têm 2 folhetos embrionários. Revisando da zoologia com vocês, porífero e quinidário. Tá? Porífero e quinidário são diblásticos, 2 folhetos embrionários. São os seres mais simples que a gente tinha na história. Tranquilo? Beleza? Tá? Aí o que acontecia? Formava-se um ser que poderia ter um terceiro aqui no meio, que era o terceiro folheto embrionário, e aí nós íamos ter a parte mais externa, ectoderme, a parte azulzinha mais interna, que é a endoderme, e entre a ectoderme e a endoderme, forma-se aqui, né, o celoma, a cavidade interna, né, que é o quê? Uma abertura da mesoderme. A mesoderme se abre formando essa estrutura. Ok? Pegando essa mais complexa, veja, continua aqui a partezinha do meio chamada de arquêntero. O arquêntero é o intestino primitivo, lembram? É aquele que vai formar o intestino dos seres. Então, se uma perguntar no vestibular para vocês, o intestino se forma de qual dos folhetos embrionários? O intestino primitivo se forma exclusivamente da endoderme. À medida que o intestino vai ficando mais complexo, aí outras partes aqui vão começar a participar, né, da sua formação.
Mas o intestino primitivo está aqui. E no intestino, lembram, nós temos uma abertura. Essa abertura do intestino, né, que vocês estão vendo aqui, tá? Lembra? É o blastóporo. Então aqui, ó, nós temos o blastóporo aqui, bem aqui na aberturinha. Então arquêntero aqui, blastóporo aqui. Lembra? O blastóporo pode formar boca em alguns seres e forma ânus em outros, né? Então, deuterostômios, aqueles que formam ânus, né? E aquele que forma boca, nós chamamos de deuterostômios e protostômio. Até aqui, tranquilão? Beleza? Abraço! Até mais, tchau, tchau. Até, gentarada.